Muito bom dia, espero que tenham passado uma excelente semana, com muita paz, muita harmonia, muita saúde. Então vamos relaxando o nosso corpo, deixando os outros pensamentos de lado para que possamos aproveitar mais esta leitura do Evangelho. Por isso pedimos a presença de nossos guias, mentores, guardiões e principalmente da espiritualidade superior de luz para nos acompanhar e para que possamos assimilar melhor mais esta leitura. Que assim seja, graças a Deus. Então, dando continuidade, capítulo 25, buscai e achareis. Ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. Observai os pássaros do céu, não vos afadigueis pela posse do ouro. Ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. Pedi, e se vos dará, e achareis. Batei à porta, e se vos abrirá. Porquanto quem pede, recebe, e quem procura, acha, e aquele que bate à porta, abrir-se-á. Qual o homem dentre vós que dá uma pedra ao filho que lhe pede pão? Ou, se pedir um peixe, dar-lhe-á uma serpente? Ora, se, sendo maus como sois, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, não é lógico que, com mais forte razão, vosso Pai que está nos céus, dê os bens verdadeiros aos que lhos pedirem? Mateus capítulo 7, versículos 7 a 11. Do ponto de vista terreno, a máxima buscai e achareis é análoga a esta outra. Ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. É o princípio da lei do trabalho e, por conseguinte, da lei do progresso, porquanto o progresso é filho do trabalho, visto que este põe em ação as forças da inteligência. Na infância da humanidade, o homem só aplica a inteligência à cata do alimento, dos meios de se preservar das intempéries e de se defender dos seus inimigos. Deus, porém, lhe deu, a mais do que outorgou ao animal, o desejo incessante do melhor, e é esse desejo que o impele à pesquisa dos meios de melhorar a sua posição, que o leva às descobertas, às invenções, ao aperfeiçoamento da ciência, porquanto é a ciência que lhe proporciona o que lhe falta. Pelas suas pesquisas, a inteligência que lhe engrandece, o moral se lhe depura. As necessidades do corpo sucedem às do espírito. Depois do alimento material, precisa ele do alimento espiritual. É assim que o homem passa da selvageria à civilização. Mas bem pouca coisa é, imperceptível mesmo em grande número deles, o progresso que cada um realiza individualmente no curso da vida. Como poderia então progredir a humanidade sem a pré-existência e a reexistência da alma? Se as almas se fossem todos os dias para não mais voltarem, a humanidade se renovaria incessantemente com os elementos primitivos, tendo de fazer tudo, de aprender tudo. Não haveria, nesse caso, razão para que o homem se achasse hoje mais adiantado do que nas primeiras idades do mundo, uma vez que a cada nascimento todo o trabalho intelectual teria de recomeçar. Ao contrário, voltando com o progresso que já realizou e adquirindo de cada vez alguma coisa a mais, a alma passa gradualmente da barbárie à civilização material e desta à civilização moral. Vede capítulo 4, item 17. Se Deus houvesse isentado do trabalho do corpo o homem, seus membros se teriam atrofiado. Se o houvesse isentado do trabalho da inteligência, seu espírito teria permanecido na infância, no estado de instinto animal. Por isso é que ele fez do trabalho uma necessidade e lhe disse: procura e acharás, trabalha e produzirás. Dessa maneira serás filho das tuas obras, terás delas o mérito e serás recompensado de acordo com o que hajas feito.
Em virtude desse princípio é que os espíritos não acorrem a poupar o homem ao trabalho das pesquisas, trazendo-lhe, já feitas e prontas a ser utilizadas, descobertas e invenções, de modo a não ter ele mais do que tomar o que lhe ponham nas mãos, sem o incômodo sequer de abaixar-se para apanhar, nem mesmo o de pensar. Se assim fosse, o mais preguiçoso poderia enriquecer-se e o mais ignorante tornar-se sábio às custas de nada, e ambos se atribuírem o mérito do que não fizeram. Não, os espíritos não vêm isentar o homem da lei do trabalho, vêm unicamente mostrar-lhe a meta que lhe cumpre atingir e o caminho que a ela conduz, dizendo-lhe: anda e chegarás. Toparás com pedras. Olha e afasta-as tu mesmo. Nós te daremos a força necessária se quiseres empregar. O Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 26, itens 291 e seguintes. Do ponto de vista moral, essas palavras de Jesus significam: pedi a luz que vos clareie o caminho e ela vos será dada. Pedi forças para resistirdes ao mal e as tereis. Pedi a assistência dos bons espíritos e eles virão acompanhar-vos e, como o anjo de Tobias, vos guiarão. Pedi bons conselhos e eles não vos serão jamais recusados. Batei a nossa porta e ela se vos abrirá. Mas pedi sinceramente, com fé, confiança e fervor. Apresentai-vos com humildade e não com arrogância, sem o que sereis abandonados às vossas próprias forças, e as quedas que derdes serão o castigo do vosso orgulho. Tal o sentido das palavras: buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Observai os pássaros do céu. Não acumuleis tesouros na terra, onde a ferrugem e os vermes os comem e onde os ladrões os desenterram e roubam. Acumulai tesouros no céu, onde nem a ferrugem nem os vermes os comem. Porquanto, onde está o vosso tesouro, aí está também o vosso coração. Eis porque vos digo: não vos inquieteis por saber onde achareis o que comer para sustento da vossa vida, nem de onde tirareis vestes para cobrir o vosso corpo. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai os pássaros do céu. Não semeiam, não ceifam, nada guardam em celeiro, mas vosso Pai Celestial os alimenta. Não sois muito mais do que eles? E qual dentre vós o que pode, com todos os seus esforços, aumentar de um côvado a sua estatura? Porque também vos inquietais pelo vestuário? Observai como crescem os lírios dos campos, não trabalham nem fiam. Entretanto, eu vos declaro que nem Salomão, em toda sua glória, jamais se vestiu como um deles. Ora, se Deus tem o cuidado de vestir dessa maneira a erva dos campos, que existe hoje e amanhã será lançada na fornalha, quanto maior cuidado não terá em vos vestir, ó homens de pouca fé. Não vos inquieteis, pois, dizendo: que comeremos? Ou que beberemos? Ou de que nos vestiremos? Como fazem os pagãos, que andam à procura de todas essas coisas, porque vosso Pai sabe que tendes necessidade delas. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, que todas essas coisas vos serão dadas de acréscimo. Assim, pois, não vos ponhais inquietos pelo dia de amanhã, porquanto o amanhã cuidará de si. A cada dia basta o seu mal. Mateus capítulo 6, versículos 19 a 21 e 25 a 34. Interpretadas à letra, essas palavras seriam a negação de toda previdência, de todo trabalho e, consequentemente, de todo progresso. Com semelhante princípio, o homem limitar-se-ia a esperar passivamente. Suas forças físicas e intelectuais conservar-se-iam inativas.
Se tal for a sua condição normal na terra, jamais houvera ele saído do estado primitivo e, se dessa condição fizesse ele a sua lei para a sua atualidade, só lhe caberia viver sem fazer coisa alguma. Não pode ter sido esse o pensamento de Jesus, pois estaria em contradição com o que disse de outras vezes, com as próprias leis da natureza. Deus criou o homem sem vestes e sem abrigo, mas deu-lhe a inteligência para fabricá-los. Capítulo 14, item 6, capítulo 25, item 2. Não se deve, portanto, ver nessas palavras mais do que uma poética alegoria da providência, que nunca deixa ao abandono os que nela confiam, querendo, todavia, que esses, por seu lado, trabalhem. Se ela nem sempre acode com o auxílio material, inspira as ideias com que se encontram os meios de sair da dificuldade. Capítulo 27, item 8. Deus conhece as nossas necessidades e a elas provê como for necessário. O homem, porém, insaciável nos seus desejos, nem sempre sabe contentar-se com o que tem. O necessário não lhe basta, reclama o supérfluo. A providência, então, o deixa entregue a si mesmo. Frequentemente ele se torna infeliz por culpa sua e por haver desatendido a voz que, por intermédio da consciência, o advertia. Nesses casos, Deus fala-o sofrer as consequências, a fim de que lhe sirvam de lição para o futuro. Capítulo 5, item 4. A terra produzirá o suficiente para alimentar a todos os seus habitantes quando os homens souberem administrar, segundo as leis da justiça, de caridade e de amor ao próximo, os bens que ela dá. Quando a fraternidade reinar entre os povos, como entre as províncias de um mesmo império, o momentâneo supérfluo de um suprirá a momentânea insuficiência do outro. E cada um terá o necessário. O rico, então, considerar-se-á como um que possui grande quantidade de sementes. Se as espalhar, elas produzirão pelo cêntuplo para si e para os outros. Se, entretanto, comer sozinho as sementes, se as desperdiçar e deixar-se perca o excedente do que haja comido, nada produzirão e não haverá o bastante para todos. Se as amontoar no seu celeiro, os vermes as devorarão. Daí o haver Jesus dito: não acumuleis tesouros na terra, pois que são perecíveis. Acumulai-os no céu, onde são eternos. Em outros termos, não ligueis aos bens materiais mais importância do que aos espirituais, e sabeis sacrificar os primeiros aos segundos. Capítulo 16, item 7 e seguintes. A caridade e a fraternidade não se decretam em leis. Se uma e outra não estiverem no coração, o egoísmo aí sempre imperará. Cabe ao espiritismo fazê-las penetrar nele. Não vos afadigueis pela posse do ouro. Não vos afadigueis por possuir ouro ou prata ou qualquer outra moeda em vossos bolsos. Não prepareis saco para a viagem, nem 2 fatos, nem calçados, nem cajados, porquanto aquele que trabalha merece sustentado. Ao entrardes em qualquer cidade ou aldeia, procurai saber quem é digno de vos hospedar e ficai na sua casa até que partais de novo. Entrando na casa, saudai-a assim, que a paz seja nesta casa. Se a casa for digna disso, a vossa paz virá sobre ela. Se não o for, a vossa paz voltará para vós. Quando alguém não vos queira receber, nem escutar, sacudi, ao sairdes dessa casa ou cidade, a poeira de vossos pés. Digo-vos em verdade, no dia do juízo, Sodoma e Gomorra serão tratadas menos rigorosamente do que essa cidade. Mateus capítulo 10, versículos 9 a 15. Naquela época nada tinham de estranhável essas palavras que Jesus dirigiu a seus apóstolos quando os mandou pela primeira vez anunciar a boa nova. Estavam de acordo com os costumes patriarcais do Oriente, onde o viajor encontrava sempre acolhida na tenda. Mas então os viajantes eram raros.
Entre os povos modernos, o desenvolvimento da circulação houve de criar costumes novos. Os dos tempos antigos somente se conservam em países longínquos, onde ainda não penetrou o grande movimento. Se Jesus voltasse hoje, já não poderia dizer a seus apóstolos: ponde-vos a caminhos sem previsões. A par do sentido próprio, essas palavras guardam um sentido moral muito profundo. Proferindo-as, ensinava Jesus a seus discípulos que confiassem na providência. Ademais, eles, nada tendo, não despertariam a cobiça nos que os recebessem. Era um meio de distinguirem dos egoístas os caridosos. Por isso foi que lhes disse: procurai saber quem é digno de vos hospedar, ou quem é bastante humano para agasalhar o viajante que não tem com que pagar, porquanto esses são dignos de escutar as vossas palavras. Pela caridade deles é que os reconhecereis. Quanto aos que não quisessem receber, nem ouvir, recomendou ele porventura aos apóstolos que os amaldiçoassem, que se lhes impusessem, que usassem de violência e de constrangimento para os converterem? Não. Mandou pura e simplesmente que se fossem embora à procura de pessoas de boa vontade. O mesmo diz hoje o Espiritismo a seus adeptos: não violenteis nenhuma consciência, a ninguém forceis para que deixe a sua crença, a fim de adotar a vossa. Não anatematizes os que não pensam como vós. Aconselhei os que venham ter convosco e deixai tranquilos os que vos repelem. Lembrai-vos das palavras do Cristo. Outrora o céu era tomado com violência, hoje é pela brandura. Capítulo 4, itens 10 e 11. Agradecemos mais essa oportunidade de leitura do Evangelho, onde, se colocarmos esse aprendizado em prática, temos a oportunidade de, quem sabe, evoluirmos mais um pouquinho. E agora vamos vibrar, lembrando que vibrar é desejar que algo aconteça, doando o que melhor temos em nossos corações. Por isso vibramos pelo nosso planeta, para que continuemos combatendo essa pandemia que tanto fez com que mudássemos nossos costumes, nossa maneira de ver a vida. Vibramos pelos países que, mesmo com a pandemia, estão em conflito, para que seus governantes tenham consciência da importância da paz. Vibramos pelo nosso Brasil, para que possamos, juntamente com a ciência, diminuirmos e acabarmos de uma vez por todas com os efeitos maléficos dessa pandemia. Vibramos por todas as pessoas que estão na linha de frente dos hospitais, postos de saúde, na tentativa de salvar vidas, para que continuem tendo força de trabalho e muita proteção divina. Vibramos também por aqueles que trabalham para encaminhar os corpos dos que passaram, para que tenham igualmente muita força e proteção em seus trabalhos. Vibramos por todas as pessoas que escolheram trabalhar para educar o próximo, para curar o próximo e para cuidar do nosso planeta. Funções fundamentais para o bom andamento da vida na Terra. Vibramos pelas pessoas encarceradas, para que de alguma maneira tenham pelo menos um vislumbre da luz divina e com isso possam mudar o rumo de suas vidas. Vibramos por quem está em leito hospitalar ou em situação de rua ou qualquer outra forma de vulnerabilidade, para que tenham um alento. Aos órfãos um aconchego. Vibramos
pelas almas que desencarnaram, em especial as que foram de forma violenta, abrupta ou prematura, para que dentro de seus merecimentos encontrem seus caminhos de luz. Pedimos licença para vibrarmos por nós mesmos e por nossos entes queridos. Hoje, peço uma vibração muito especial pela Dona Branquinha, que nasceu como Custódia Augusto da Costa, para que encontre o quanto antes seu caminho de luz, que esteja sendo amparada pela espiritualidade superior e, quem sabe, até pelos entes queridos que já estão no plano espiritual. E por fim, deixamos uma vibração nas mãos da espiritualidade superior de luz que por aqui circula, para encaminhar aonde melhor lhe convenha. Uma excelente semana com muita paz, muito amor, muita saúde, muita harmonia. Que assim seja, graças a Deus.